Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Quando dei início às nossas reflexões com base no Evangelho de João, declarei que o autor selecionou apenas 7 dos muitos e muitos milagres que Jesus realizou e os selecionou com a clara intenção de mostrar a divindade de Jesus. Já refletimos a respeito do primeiro, que foi realizado numa festa de bodas ou de casamento na aldeia de Caná da Galileia, e hoje quero me reportar ao segundo milagre que se encontra registrado nos versos 43 até o 54 do capítulo 4 do Evangelho de João, onde lemos o seguinte: E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que aquela hora era a mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para a Galileia. Meus amados, os versos iniciais deste texto lido declaram que Jesus foi bem recebido na Galileia, porque os judeus dali, que haviam subido até Jerusalém para a festa da Páscoa, presenciaram os muitos sinais que ele havia realizado. Notem bem, meus amados, não há nenhum registro de que Jesus tenha realizado sinais entre os samaritanos, a não ser ter revelado conhecer a vida da mulher samaritana, sem nunca antes ter sequer avistado tal mulher. Mas os versos anteriores, sobre os quais tratamos no dia de ontem, mostram que aquelas pessoas creram que Jesus era o Messias de Deus, o Salvador do mundo. A atitude dos galileus, no entanto, foi bem distinta, pois estavam dispostos a receber Jesus no seu meio, não por reconhecer que ele é o Filho de Deus, mas porque queriam ver mais sinais sendo realizados. Chegando ali em Caná da Galileia, Jesus foi abordado por um homem, oficial do rei Herodes. Tal homem foi encontrar-se com Jesus ali e, pelo que tudo indica, ele veio de longe. O homem possuía uma necessidade urgente. Seu filho estava doente e, pelo que está dito, à beira da morte. Por tal razão, suplicava insistentemente que Jesus fosse até a sua casa a fim de promover a cura. Antes de realizar a cura de maneira extraordinária, porém, Jesus expôs a dureza dos corações daquelas pessoas que tinham necessidade de ver milagres para poder crer na divindade de Jesus, ao invés de crer para ver. Enquanto eu pensava a respeito, lembrei-me da repreensão neste mesmo sentido que Jesus fez a um dos seus discípulos, de nome Tomé, que se mostrou tardio em crer nas palavras do Mestre de que ele seria morto, mas que ressuscitaria. Tomé, ao tomar conhecimento da ressurreição de Jesus, teimou em não crer no testemunho que os demais discípulos haviam lhe dado
e chegou a ponto de afirmar, conforme se lê no capítulo 20 deste mesmo evangelho: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei, dizia aquele homem. Ao aparecer novamente aos discípulos, Jesus reportou-se diretamente a Tomé e lhe disse o que está registrado nos seguintes versos: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé, então, a partir dessas palavras de Jesus, exclamou: Senhor meu e Deus meu. Mas Jesus o repreendeu e disse: porque me vistes, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram, Tomé. Esta era a atitude reinante, de modo geral, no meio daquele povo: descrença e incredulidade. Mas voltando ao texto, Jesus censurou não somente aquele oficial, como também o povo que o acompanhava, revelando assim que o Senhor tem mais prazer na fé que se baseia nas suas palavras e na sua pessoa, do que na fé que decorre dos seus sinais. É próprio do ser humano ver para crer, mas Jesus nos ensina que devemos crer para ver. A princípio, na sua fé limitada, o oficial insistia que Jesus fosse com ele até a sua casa, pois entendia que Jesus precisaria estar presente para que, de fato, algo sobrenatural pudesse ocorrer. Jesus, no entanto, não o repreendeu, antes desafiou aquele homem a ir além e a confiar de forma mais plena. Jesus o mandou de volta para casa sob a seguinte declaração: teu filho vive. O autor da vida já havia, por sua graça e misericórdia, decretado a vida sobre o filho daquele homem. Agora competia ao mesmo apropriar-se por fé e fazer uma longa jornada a pé, que levaria horas e horas até chegar em casa para contemplar, para ver aquilo que já era uma realidade. Pois o Senhor Jesus já havia determinado: teu filho vive. O homem não ficou ali insistindo com Jesus, também não lhe pediu algum tipo de garantia, ele simplesmente creu e tornou de volta para sua casa, colocando a sua fé em ação. Afirma o texto que, estando o homem ainda a caminho de casa, os seus servos vieram ao seu encontro com as boas novas. Eles lhe disseram: o teu filho vive. Não é fantástico isto? Essas foram as palavras pronunciadas por Jesus para que o milagre ocorresse. Estas foram as palavras ditas pelos servos em testemunho do milagre: teu filho vive. O pai perguntou qual teria sido a exata hora em que o seu filho ficou curado e, como resposta que obteve, entendeu claramente que fora no momento em que Jesus lhe havia dito: teu filho vive. Notem bem, o filho daquele homem não teve uma melhora gradual. Ele fora curado de imediato, pois assim Jesus o quis. João, o evangelista, terminou este relato afirmando: e creu ele, numa referência à pessoa do oficial e também toda a sua casa. O evento mais significativo não foi a cura do filho do oficial, mas exatamente este que está resumido nestas poucas e simples palavras: e creu ele e toda a sua casa. O maior milagre é o milagre da fé que é depositada no Filho de Deus para a salvação. Pense nisto e proclame isto. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, mais um dos milagres selecionados por João para mostrar a grandeza e a divindade do Senhor Jesus. Bastou tão somente ele pronunciar uma palavra, mesmo à distância, sem estar perto do menino,
sem conhecer o menino pessoalmente, para que ele fosse curado da sua enfermidade que estava levando-o à morte. Seu pai precisou crer, apegar-se às palavras para poder ver depois. Ele teve que caminhar bastante, passar muito tempo, mas agarrado na fé de que o Senhor havia curado seu filho. Mas o milagre maior a contar é que ele, aquele homem, e a sua casa, mesmo o seu filho que estava doente, todos creram no Senhor, creram para a salvação. Esse é o melhor e o maior milagre de todos, e esse é o milagre que nós temos que anunciar. Ajuda-nos a fazer isso. É a oração que fazemos a Ti no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quarta-feira. Fiquem na paz do Senhor.